Pode sentar. Oi, ei. Eu quero cumprimentar a todos nessa noite. Quero cumprimentar a todos nessa noite com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Dizer que é uma alegria estar novamente a esta casa e ver que a cada momento que aqui nós chegamos, nós encontramos ela diferente, mais bonita, crescente, e assim é a obra do nosso Deus. Sou grato ao pastor Ronaldo pelo convite, e aqui eu parabenizo por essa data tão importante. A missionária que foi ali me pegar, e vejo aqui também alguns rostos que são conhecidos, e fico muito feliz em ver vocês aqui louvando a Deus. Eu particularmente cheguei aqui com uma mensagem no coração, e Deus ele mudou essa mensagem que estava no coração, e eu queria pedir para que você ficasse de pé só mais uma vez e abrisse a sua Bíblia no primeiro livro, em Gênesis capítulo 47, versículo 9. Eu queria tratar bem essa questão. Eu quero falar sobre gratidão nesta noite. Eu acredito que não há nada mais oportuno nesse momento do que nós expressarmos esse sentimento de gratidão. Gratidão pela vida do pastor Ronaldo, gratidão pelos pastores que estão aqui, as missionárias que têm aí labutado, têm se esforçado. Como ele disse, eu estou basicamente aqui à base do Torcilax aqui, diante de muita coisa, muitas atividades. A gente se gasta, a gente se dedica a Deus, e muitas vezes falta, às vezes, até tempo para nós mesmos. Mas nosso coração não é tomado por infelicidade. Somos felizes, porque ministério é para aqueles que não conseguem viver sem ele. Se de repente você consegue ficar fora do ministério, ou consegue dar um tempo ao ministério, então você precisa realmente reavaliar o seu chamado, porque ministério é para aqueles que não conseguem viver sem ele. Gênesis capítulo 47, verso 9. O texto diz o seguinte: e Jacó lhe respondeu: os dias dos anos. Eu vou começar do verso 8 para ficar mais claro. Perguntou Faraó a Jacó: quantos são os dias dos anos da tua vida? E Jacó lhe respondeu: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. Eu quero repetir, eu quero enfatizar a expressão que seria basicamente a parte B do verso 9, que diz o seguinte, você pode repetir comigo: poucos e maus, repita comigo: poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida. Pai, muito obrigado por tua palavra. O Senhor continua falando ao nosso coração. Fala, Senhor. Queremos ouvir a tua voz de maneira, Senhor, audível, de maneira clara, de maneira, Senhor, direta. Pedimos que o Senhor quebre toda e qualquer resistência que porventura exista no nosso coração, para que possamos tomar, absorver, para que possamos, ó Deus, permitir que seja mergulhado a tua palavra em nós, e que esta palavra mude as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial na vida do nosso colega, do nosso irmão, do nosso pastor. Que o Senhor contemple nesse momento os sonhos, as necessidades que estão, Senhor, intimamente, Senhor, ligadas e internalizadas em sua alma, e que o Senhor corresponda segundo a tua soberania e realize os seus sonhos para a glória do teu nome. Quanto a nós nesta noite, Pai, mais uma vez nós te pedimos, fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar-se, meu querido e minha querida. Inicialmente, se nós olharmos para esse texto, nós vamos ter até uma certa
dificuldade de compreender. Até porque em momentos assim como esse, nós buscamos textos mais claros para poder então extrair algumas verdades mais claras e de repente até pontuar, independentemente da mensagem ser textual, expositiva ou temática, mas textos mais claros para um momento como esse fica mais fácil a gente poder discorrer. Mas eu particularmente considero esse texto aqui muito claro. O texto, na verdade, é um diálogo, é uma conversa entre duas pessoas bastante importantes naquele tempo, naquela época. A conversa é entre Jacó e Faraó. E nós percebemos aqui de que é feito inicialmente uma pergunta, como nós lemos no verso 8. Uma pergunta é feita a Jacó, e essa pergunta ela é absolutamente objetiva. Necessariamente o que Faraó está perguntando para Jacó é qual era a sua idade, quantos anos você tem. Pastor Ronaldo não quis dizer inicialmente, mas eu sei que ele tem 48 anos. Algumas irmãs aqui certamente têm dificuldade, não sei porque mulher tem dificuldade de dizer idade, até certo ponto até seria mal a educação nossa perguntar a idade delas. Mas a pergunta que Faraó está fazendo a Jacó é essa: quantos anos você tem, Jacó? Qual é a sua idade? Normalmente quando a pergunta ela é objetiva, a resposta também é objetiva. E aqui Jacó poderia ter respondido dizendo que a sua idade, que o tempo da sua vida era exatamente de 130 anos, conforme diz o verso 9. Mas é interessante você observar, porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela é um conjunto de detalhes e de acontecimentos que fala muito ao nosso coração. O mesmo texto, ele lido por nós tantas e tantas vezes, ele falará ao nosso coração de maneira diferente a cada dia, a cada momento, porque a palavra do Senhor é a boca dele falando ao nosso coração. E o que me chamou a atenção aqui é a expressão: poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida. Se você observar bem, a pergunta que é feita a Jacó não estava relacionada ao tempo que ele passou. A pergunta feita a Jacó não era uma pergunta relacionada à sua história, à sua biografia, aos momentos que de repente ele tenha passado. A pergunta feita, e olhando e analisando a história, a cultura, a geografia da época, essa não era uma expressão rotineira e educada, era simplesmente uma saudação, era uma pergunta objetiva, onde se exigia do próprio Jacó também uma resposta objetiva. Mas aqui ele diz: poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida. Se eu perguntar para você nessa noite quantos anos você tem, certamente você não me responderá assim. A ideia que nós temos olhando para o texto é que esse texto aqui, essa resposta de Faraó, está na verdade determinando o que está no seu coração. Essa resposta está dizendo o que exatamente estava ali na sua mente, que estava exatamente na sua vida. Essa resposta de Jacó é uma definição da sua história, é uma definição de tantas coisas que ele acumulou no tempo, que ele acumulou na história, que ele veio convivendo com ela, que ele trouxe para a sua vida, e ele trouxe agora para um momento extremamente importante dele, um momento histórico na vida dele. É importante que se diga que o contexto aqui é o contexto mais especial para a vida de um pai, é o encontro dele com o seu filho José, é um momento, ou deveria ser um momento de alegria na alma, de satisfação, um momento ali de muita festa, de celebração, de adoração a Deus, de reconhecimento da bondade, da glória de Deus, da maneira como Deus trata as coisas, como Deus ele é soberano, como a história acontece de maneira que nada, ainda que venha uma ou outra coisa para nos perturbar, mas Ele tem a última palavra. Ele é soberano, Ele é Senhor da nossa vida, Ele é Senhor da nossa história. E aqui Jacó não percebe essas coisas. O que é que estava na mente do coração de Jacó? O que é que perturbava? E aqui eu quero pensar com você algumas possibilidades.
Talvez Jacó tenha feito a afirmação: poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, pensando inicialmente quando ele precisa sair da casa do seu pai. Ele rouba o seu irmão, tira o direito da primogenitura que pertencia ao seu irmão. Ele engana seu pai juntamente com a sua mãe, mata o animal, se faz ali de peludo. O pai já velho, já cego, já com dificuldade, entende ali que a voz está diferente, mas ali, combinado com a mãe, ele engana o pai. E quando o seu irmão percebe da trama, da traição, resolve então procurá-lo e matá-lo. E ele sai corrido de casa, e ele então adentra ali no deserto e vai viver a sua vida no deserto, procurado e fugitivo, distante da sua casa, distante do seu irmão. Talvez seja essa uma das razões. Talvez uma das razões não seja exatamente essa, mas o que aconteceu após esse momento, que ele chega na casa de Labão, e ali ele é bem recebido por Labão e se apaixona ali por Raquel. E ele então trabalha 7 anos para ter Raquel, mas ele é enganado por Labão. E Labão, no dia que deveria dar Raquel, diz: não se faz assim aqui em Israel. Primeiro se dá a filha mais moça, a mais velha, para depois dar a mais moça. E ele é enganado. Até alguns brincam e dizem que Jacó ele era analfabeto porque ele amava Raquel e não Lia, que era outra irmã. Mas não tem nada a ver, ele não era analfabeto. Ele talvez não entendesse bem as coisas do coração, mas ele é enganado. Ele tem que trabalhar mais 7 anos por amor à mulher, 14 anos. Que mulher especial na vida de Jacó. E ali começam as lutas com relação aos novilhos e as criações de Jacó, de animais que saem malhado, que bota a cerca, e Labão tenta enganar Jacó, mas Deus começa a fazer prosperar, porque Deus estava com Jacó independentemente de qualquer coisa. Talvez Jacó tenha dito poucos e maus, porque ele precisa dormir no deserto. E ali no deserto ele não tem mais o conforto da sua casa. E a Bíblia vai fazer um registro interessante, que ele usa uma pedra como travesseiro. E talvez esta tenha sido a noite mais difícil da vida de Jacó. Às vezes nós não precisamos estar no deserto físico. Às vezes nós estamos no deserto mesmo, na nossa própria casa. E o conforto do nosso travesseiro, na verdade, tem se tornado uma pedra. E nós não temos conseguido dormir muito bem, porque somos incomodados. O nosso coração está travado diante de alguma indecisão, de alguma indefinição, de algum problema, de alguma luta, de alguma coisa que nos perturba, que nos machuca, que nos apequena diante das dificuldades. Talvez ele tenha dito poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, porque ele lembrou no momento que ele luta contra o anjo. Tão lembrado desse momento? O momento que de repente a sua coxa ali recebe um golpe do anjo. E Jacó, a partir daquele momento, começa a mancar. Ele está mancando. Talvez Jacó tenha dito poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, porque Jacó fez uma túnica especial, ele fez uma roupa especial para o seu filho, a quem tanto ele amava, porque Jacó ele vai vivenciando e repetindo uma predileção que havia dentro da sua própria casa. Sempre o pai amava um filho e o outro não, e a Bíblia vai mostrar que Jacó amava José exageradamente, ao ponto de destacá-lo e colocá-lo em evidência, e gerar ciúmes dos outros irmãos. E os irmãos então planeja ali acabar com a vida dele. Até que há uma intervenção de Rúben, e ali eles repensam o plano. E aquela túnica que foi ali tecida às mãos, aquela túnica que foi feita com o maior carinho de Jacó para José, ela retorna, mas não ali sobre o seu filho, mas suja de sangue.
E é anunciado ali que o seu filho morreu, porque veio uma besta fera do campo, um animal do campo, e destroçou, acabou a sua vida. E o texto vai dizer que Jacó entra ali na sua casa e ele chora, ele chora, ele chora, e passa noites e dias chorando. Talvez todas estas coisas, porque assim muitas vezes acontece conosco. Nós olhamos muitas vezes para a vida de hoje, mas nós estamos ainda vivendo algumas questões lá do passado e trazendo para os dias de hoje. Nós estamos muitas vezes fazendo o nosso coração um cemitério no qual vai ressuscitando e resgatando episódios e fatos do passado que de repente machucaram de maneira negativa fortemente o nosso coração. Não fazemos o que o profeta Jeremias, em Lamentações, no capítulo 3, verso 21, nos orienta. Ele diz: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Tem pessoas hoje à noite aqui que se sente ainda pressionada e machucada, envergonhada pelo passado, mas eu quero dizer para você uma coisa, que o sangue de Jesus, ele é suficiente para apagar o pecado, e aquilo que Cristo disse lá na cruz, tetelestai, significa estar consumado. Era quando se devia, quando se tinha uma dívida, e essa dívida ela não conseguia ser paga, e quando se pagava, se pegava o anel, selava ali o documento e se dizia tetelestai, estar consumado. E Cristo disse lá na cruz: está consumado. O escrito de dívida de pecado que achava escrito contra você e contra mim foi cravado lá na cruz do Calvário, e nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Por isso que a sua palavra vai dizer que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo, para a glória de Deus. Ergue e permita que o sangue de Cristo esteja aí no seu coração, nas gavetas do seu coração, nas gavetas da sua casa, nos lugares mais escondidos da sua alma. Você é limpo, você é lavado e foi transformado pelo poder de Cristo, pelo sangue de Cristo. Você é gente nova, é pessoa nova. Precisamos olhar na perspectiva da eternidade e entender que, embora tenhamos vivido grandes e grandes histórias, nas quais de repente nós até gostaríamos de mudar muita coisa, mas nós temos que entender que Deus, na sua soberania, em todo tempo esteve conosco e não nos largou um só minuto. Mas sabe qual é o desafio? O desafio é nós olharmos para as coisas do passado, para a nossa própria vida, e enxergar a mão de Deus. E eu quero convidar você a olhar para a história de Jacó e tentar ver a mão de Deus. Por exemplo, ele roubou o direito da primogenitura que pertencia ao seu irmão, não foi verdade? Mas quem ficou com a bênção? Foi Jacó ou foi Esaú? Jacó ficou com a bênção. Quando se fala da genealogia, quando vai se falar da posteridade, quando vai se falar da continuidade, da extensão da bênção, se fala de Jacó. Deus estava ali. Ele esqueceu, por exemplo, que no dia que ele estava usando uma pedra como travesseiro, o anjo do Senhor lhe apareceu dizendo: você está vendo as estrelas do céu e a areia do mar? Pois a sua posteridade será como ela. Ele, quando diz poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, ele não conseguiu perceber que lá no val de Jaboque, ele chegou como Jacó, que significa suplantador, enganador. Talvez aqui na nossa linguagem nordestina, cabra da peste. Mas a Bíblia vai dizer que o anjo mudou o nome, de seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, que significa príncipe de Deus, campeão com Deus. Jacó esqueceu que mesmo depois que ele trabalhou 14 anos ali, quem finalmente ele pôde ter em seus braços? Ele teve a Raquel em seus braços. E agora aqui, olhando para esse texto, Jacó está esquecendo da coisa, do momento mais significativo e mais importante na sua vida. Se observarmos a partir do versículo 29 do capítulo 46,
nós vamos perceber que outrora, esse momento aqui, Jacó encontra José. A Bíblia vai dizer que eles têm um momento ali tão emotivo. Verso 29 diz que então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, que era Jacó, seu pai, e a Gósen. Apresentou-se, lançou-se ao pescoço e chorou assim longo tempo. Disse Israel a José: já posso morrer, pois já vi o rosto e ainda viveis. A resposta que Jacó tinha que dar a Faraó é que os seus dias, apesar de terem sido dias de problemas, de luta, mas foram dias de vitória, porque Deus estava honrando a sua vida, honrando a sua descendência, honrando a sua casa e honrando o seu chamado. Ele aqui não percebeu pelo menos 3 coisas importantes que eu queria dizer ao pastor Ronaldo e a todos aqueles que aqui estão. Coisas que nós não podemos esquecer na vida, coisas que de repente muitas vezes estamos tão cheios, tão envolvidos na obra, tão cheios de atividades, correndo de um lado para outro, e que muitas vezes acabamos esquecendo. Jacó esqueceu de coisas importantíssimas. Jacó esqueceu, por exemplo, que enquanto ele conversava em um lugar com Jacó, com Faraó, o seu filho estava do lado de fora. Ele acabara de abraçar, ele acabara de sentir o calor, e segundo a Escritura Sagrada, fazia mais de 15 anos que eles não se viam. E ali ele não tinha tempo para lamentar, mas tem gente que é assim, que murmura o tempo todo. Aurélio define murmuração como aquele que não consegue reconhecer os benefícios que recebe. Chesterton, um filósofo, ele vai dizer que quando o coração é grato, a boca não se queixa constantemente. Tem gente que vive reclamando de tudo, murmurador, reclama, acorda, reclama, de repente, o tanque não está funcionando, reclama. É como uma historinha que eu vi aí, um folheto de alguém que dizia assim: Senhor, eu estou andando a pé, eu quero uma bicicleta, mas aí quando eu estava andando de bicicleta, Senhor, a bicicleta me dá muito esforço, eu quero uma moto. Aí depois, mas Senhor, quando chove na moto, eu me molho, então eu quero um carro. Aí de repente parou assim no sinal, e o outro parou com um carro importado. Senhor, esse carro está velho, eu quero um carro importado. E aí vai, e nós não conseguimos entender que Deus está trabalhando na nossa vida da maneira como Ele quer. Ele está suprindo, nada nos falta. A providência divina tem chegado no seu lar. Quando nós mantemos gratidão no nosso coração, há pelo menos 3 coisas importantes que eu queria compartilhar nesta noite. E pensando nesse momento aqui, dos 48 anos do pastor Ronaldo, há pelo menos 3 razões pelas quais ele e todos nós devemos agradecer a Deus. A primeira razão, 49. Se eu ficar mais 10 minutos, vai para 50. A primeira razão é que o Senhor chamou você para o ministério. A primeira gratidão que deve haver no nosso coração, no coração do pastor Ronaldo e no seu coração, é porque você está aqui como chamado de Deus. Deus chamou você. E para isso você não pode olhar a sua história, não pode estar preocupado com o passado. O que importa é que Deus chamou você, e o chamado é excelente, a obra é excelente, o desafio é excelente, o chamado é divino, o chamado é de Deus. Não foi um arrepio que de repente chegou aí na sua vida, não foi um assobio, mas o próprio Deus mudou a tua história, chamou você, tirou você do lamaçal de pecado, mudou a tua vida, transformou a tua história, mudou o teu lamento em dor e transformou em uma vida festa, uma vida de alegria. É como diz a Escritura: Ele mudou o nosso lamento em baile, em alegria, em festa. A primeira razão pela gratidão a Deus do pastor Ronaldo e nossa nesta noite é que nós temos um chamado. O Senhor nos chamou, Ele nos vocacionou.
Talvez alguém diga nesta noite: mas eu não tenho ministério nenhum. Tem sim. Paulo, quando vai escrevendo sua carta aos Coríntios, ele vai dizer que todos nós temos um ministério. Nós temos o ministério da reconciliação. Nós temos a ação de Deus na nossa vida para transformar outras vidas. Deus tem chamado você. Se nós olharmos bem na perspectiva divina, pastor não gera ovelha. É interessante isso. Ovelha gera ovelha. Então Deus chamou você para ser um multiplicador na casa dele. Então diga nesta noite: eu tenho um chamado. A segunda coisa que eu queria refletir com você, e eu gostaria que você olhasse muito bem para essa história de Jacó. Jacó tinha uma família abençoada. Embora Jacó tenha atravessado lutas, os filhos tenham se rebelado contra ele, mentido contra ele, os filhos tenham se traído ali. A história vai dizer que quando José manda os filhos falarem com seu pai, ele vai usar a seguinte expressão: não contendais no caminho. Calvino, comentando esse texto, vai dizer que ele está dizendo o seguinte: não jogue na cara do outro o que aconteceu, vocês estão perdoados. Apesar de ser uma família de muitas lutas, mas era uma família que se perdoava, que se entendia. Então a segunda razão pela qual você deve expressar gratidão a Deus é que você está do lado aí da tua família, de alguém que Deus colocou na tua vida, de alguém que Deus lhe deu de presente. De repente a sua família, você até imagina, não era a família, é o que Deus deu a você. Ame, trate, zele, persevere, pague o preço. Essa é a melhor família. A sua família é melhor do que a minha é melhor do que a sua, cada uma é melhor do que a outra. É de Deus, é o presente de Deus para nós nessa noite. Temos que dar, entender e sermos gratos a Deus, porque isso é de Deus, não é de nós. A terceira razão e última razão, que eu não quero me estender nesta noite, é que a terceira razão para sermos gratos a Deus é porque tem muita gente brigando aí por dupla cidadania. Tem muita gente tirando o passaporte, e olha que é uma dificuldade para tirar o passaporte. Se observa os antecedentes, se observa detalhes, informações financeiras, certidões junto à polícia, junto a isso, ao órgão tal. Mas nós temos uma bênção, e eu quero compartilhar com você, que é a bênção da salvação em Cristo Jesus, que nos dá a garantia de termos uma dupla cidadania, que não é aqui e lá na Europa, não é aqui e lá na Ásia, não é aqui e lá na América do Norte, não é aqui no nosso continente, mas nós somos cidadãos celestiais e aguardamos as mansões do Pai eterno. É como uma senhora que ia passando ao sair do culto perto de um cemitério, e alguém pergunta para ela, chega lá e diz: irmã, é um assalto, passe tudo para cá. Ela olha assim e diz: ainda bem que eu não sou desse mundo. E o rapaz sai correndo, achando que ela era uma alma, mas ela estava dizendo que ela não era daqui, ela pertence ao céu, assim como você pertence ao céu. Irmão, você é salvo em Cristo Jesus, amém? Você tem a maior das heranças, a maior das virtudes. Você é de Deus capacitado a estar, quando Ele vier, a adorá-lo, a andar pelas ruas de ouro, a partilhar daqueles momentos especiais, aleluia. Você tem de Deus. Talvez você não tenha uma grande casa,
Talvez você não tenha, e até se observe como alguém que é de poucas posses. Você não é de poucas posses. O reino de Deus é democrático e todos nós estamos lá na mesma condição. Nós somos ricos em Cristo, nós temos a salvação, nós temos direito, nós temos a convicção que muito breve nós vamos adentrar os páramos celestiais e vamos morar com o nosso Deus, porque Ele nos deu a salvação em Cristo Jesus. Então guarde essa notícia, guarde, pastor Ronaldo, o Senhor tem um chamado. Guarde no coração de que o Senhor é um cidadão do céu. Guarde no seu coração de que Deus lhe chamou para uma obra. E eu quero abrir uma observação. Eu quero fazer uma observação. Irmãos, nós temos que entender que muitas ações de Deus, ela extrapola a nossa compreensão humana, porque o divino cabe naquilo que é finito, mas nós que somos finitos não cabemos no infinito. Nós não temos a capacidade de entender Deus. Por isso aquela canção de Preto no Branco, embora agora parece que esteja indo numa outra linha, ele vai dizer o seguinte: ninguém explica Deus, embora a Escritura vai explicar quem é Deus. Ele é o nosso Pai Celestial. Ele é aquele que ora se revela como o grande Deus, como o soberano, como o Senhor dos exércitos. Mas Ele também é aquele que aparece no momento que Cristo está orando ali. Ele usa uma expressãozinha em aramaico. Ele vai dizer: Abba, Pai. Ele é o nosso Paizinho. Pastor Ronaldo, quando as crises chegarem no teu coração, quando os momentos difíceis chegarão, é a única certeza que nós temos com relação ao ministério, é de que nós teremos muitas lutas para enfrentar. Mas lembra que tem o Paizinho. Quando o salmista vai dizer que Ele se inclina para ouvir a nossa oração, eu queria que o Senhor lembrasse de uma coisa sempre. Eu estou concluindo aqui. Nossos filhos, quando eles são menores e querem chamar a atenção da gente, eles chegam e começam a mexer na calça da gente. São menores. Eu não tive muita dificuldade, porque mesmo eles menores eram quase do meu tamanho. Mas normalmente eles chamam, e a gente, para entender melhor, a gente precisa abaixar para entender o que eles estão dizendo. Quando o Senhor chamar papai, paizinho, Ele vai se inclinar para lhe ouvir, porque Deus lhe serve para que você o sirva no ministério. Guarde isso no coração. Vamos ficar de pé e vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito no nosso meio. Receba a nossa gratidão, Senhor, que nesta noite e que a partir de hoje, aquele que está aqui, Senhor, preso ao passado, se livre do passado agora. Nós repreendemos o passado, repreendemos todo o apego, toda falta de perdão, todo rancor. Nós repreendemos, Senhor, todo ostracismo. Nós repreendemos toda murmúria. Nós repreendemos do coração, Senhor, esse cemitério que tem matado pessoas, que tem matado sonhos. Deus, traze-nos ao presente e faz-nos perceber que desde lá de trás o Senhor tem sustentado a nossa vida. O Senhor tem nos guardado, e que se não fosse o Senhor nós estaríamos já mortos, exterminados. Mas o Senhor mudou a nossa sorte, e nós te louvamos nesta noite. E tomamos no nosso coração a expressão de Jeremias, quando ele diz: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença.
e que possamos, Senhor, responder. Se alguém nos perguntar nesta noite: quantos anos você tem? Qual era a tua idade? Possamos responder: eu tenho tantos anos, mas tem sido dias abençoados, porque Deus tem me dado graça. Nos ajuda, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.